Muitos líderes não têm essa consciência. E talvez nem queiram ter, mas eu sou obrigado a falar porque eu acredito nisso, muito nisso. Nós líderes temos uma responsabilidade social, ou seja, o nosso liderado, ele passa 1/3 do dia dele conosco, o outro terço ele passa dormindo, e o outro terço ele passa, e o terceiro terço ele passa fazendo atividades, as demais atividades, como se alimentando, se locomovendo, do trabalho para casa, casa trabalho. Ou seja, acordado e com atenção e foco, ele está conosco. Então você acha que se você promove um ambiente onde você só olha para o que é ruim, ou só comemora grandes coisas, grandes feitos. O colaborador atingiu a meta, por exemplo. Vamos pegar o pessoal da área de vendas. O colaborador atingiu a meta do mês. Daí ele vai ganhar vai ganhar uma cesta com bebidas, sei lá. E aí um abraço apertado. É muito tempo para você comemorar algo. E a chance daquela pessoa, de só um conseguir, e não todos conseguirem, e mesmo que todos consigam atingir aquela meta, é muito tempo. Ou seja, durante o mês, se você está dando luz aonde está dando errado, as chances são que você passou a maior parte do mês vendo coisa ruim e no final do mês uma coisa deu boa. Ou seja, você está vendo, a balança está muito mais para o espiral negativo do que para o positivo. E por quê? Essa construção e esse olhar, ele é no dia a dia. Agora você pensa, o colaborador, o ser humano, ele é um indivíduo único. Nós somos únicos, ou seja, como eu comentei aqui também, esse negócio que a pessoa é o que ela é em casa, ela não pode ser no trabalho, e vice-versa, enfim, isso não existe, a pessoa é uma pessoa só, é um ser humano só. Então pense, você dentro de um trabalho, de um lugar onde você não é bem, onde você só os seus erros são apontados, tudo que você faz parece que você está fazendo, ninguém está vendo, porque só estão vendo o que está dando errado. Vem uma coisa ou outra, mas assim, a grande maior parte é o que dá errado. Aí você passa a acreditar que você está errando mais do que acertando. Aí você vai para casa. Você líder, o teu liderado, você vai para casa. Você chega em casa e aí, exemplo, né, fictício, mas real, né? Aí teu cônjuge, enfim, tá em casa, teu filho, aí teu filho tá, sei lá, fez uma bagunça, sei lá, tem meia dúzia de coisas no chão, que ele tá ali interagindo. Aí você chega e descarrega onde não é para descarregar, que é na sua família. E muitas vezes, ali dentro daquela brincadeira, por exemplo, do teu filho, porque não era a hora, que você entendeu que não era a hora, mas tudo tem jeito de se colocar. Você olhou para aquilo, para aquela cena, e você viu que, e ali dentro, poderia ter uma baita de uma coisa nova que o teu filho fez, que ele nunca fez, estava ali dentro. Só que você chegou e se preocupou com a bagunça por causa do horário, porque, sei lá, por questões que você criou do mundo do adulto, e você chegou para a criança e descontou nela. Então você está dando sequência num processo que é o que a gente acaba vivendo na nossa sociedade hoje. Ou seja, o teu filho foi cancelado. Fábio, mas isso aí não tem problema. Tá, mas esse é um exemplo que eu dei. Se isso está acontecendo sempre, se isso está acontecendo, se você tem esse ambiente no trabalho, que é 1/3 do dia, a chance que isso está acontecendo dentro de casa, dos relacionamentos do teu liderado fora do ambiente de trabalho não estarem bons, é enorme. Com o cônjuge dele, com o filho, com o ambiente familiar, com os amigos, né? Por quê? Porque ele está estressado, ele está irritado, ele está descontente. E você não quer uma coisa dessas. Por quê? Porque isso não é produtivo. Como é que um liderado desse vai inovar? Ele mal e mal, ele saiu da base para inovar, para pensar em inovação, para pensar em melhoria, em processo, em tudo. Não vai. Isso não acontece. Agora pensa o inverso. Pensa o teu liderado sendo bem assistido dentro da empresa por você, sendo reconhecido, ouvido, um ambiente extremamente favorável para o trabalho, as condições do trabalho. Isso ele passa uma boa parte do tempo dele vendo coisas boas dentro da empresa, coisas legais. É óbvio que nem tudo são flores, a gente está trabalhando. Tem dia que é mais puxado, tem dia que não é, mas num geral é muito mais positivo do que negativo, entende? Então pense como ele não chega em casa. Ele pode estar cansado, mas ele vai chegar em casa aliviado, tranquilo, e ele não vai nem perceber. Tudo isso que eu estou falando para vocês é imperceptível, porque a pessoa ela não tem a consciência disso. E vocês que são líderes, nós que somos líderes, a gente precisa ter essa consciência que isso leva um impacto para dentro dos lares e que volta em forma de coisa boa ou não, entende? Aí vai de como a gente está construído isso, porque, de novo, o colaborador passa a maior parte do tempo conosco.
e não com seus familiares, enfim, né? E a outra parte ele passa dormindo. Então a gente precisa construir e entregar para ele 1/3 do dia dele que seja um bom terço do dia, para que ele possa performar bem nas outras áreas da vida dele, para que ele possa ter um sono melhor, para que ele possa ter uma relação melhor com a sua família, e isso vai voltar para cá, é uma espiral do bem. O ser humano, ele precisa ser olhado em 360 graus, e não apenas pontual. E o líder pode falar, você pode estar falando assim, mas isso não é responsabilidade minha. Sim, é. Eu acredito sim que é, porque por conta desses percentuais. É muito tempo que o liderado passa com o líder. Então sim, o líder tem um apelo, uma responsabilidade social perante aquele indivíduo. Mas eu não quero ter essa responsabilidade. Então você não vai ter inovação, você não vai aumentar seus resultados, você não vai ver as coisas acontecerem. A gente está falando de gente. Então, por mais que você não goste da ideia, mas ela é necessária para que você gire o teu negócio. E girando o teu negócio, tem emprego mais, o negócio gira, tem mais chances, mais aberturas, mais possibilidade de desenvolvimento, crescimento, tanto para você quanto para os teus liderados. E a magia acontece. Só que para isso você precisa você precisa se desprender disso, né? Dessa questão de achar que vai perder o controle. Você não vai perder o controle, isso não existe. Pelo contrário, você vai empoderar e entregar para o teu liderado toda essa possibilidade que ele vai ter. Então você pensa, o teu colaborador voltando, chegando em casa e lidando melhor com as situações. Então ele chega em casa aliviado, chega em casa tranquilo, chega em casa feliz, gostando de trabalhar onde ele trabalha. Eu tenho um episódio que eu falo aqui sobre questões salariais, que o salário e o dinheiro não é tudo, mas ele é importante. Por mais que a empresa que você trabalha talvez não pague o salário, por exemplo, de mercado, pague um pouco abaixo ali, mas se você entrega um ambiente desse nível para o teu liderado, essa é uma grande peça da engrenagem que ele não vai deixar você deixar. Ele vai estar com o líder dele. Então ele tem um ambiente, ele tem um salário legal, que paga as contas, que faz com que ele viva dignamente, e dificilmente ele vai trocar. E se ele for trocar, ele vai ter o maior zelo por você, o maior cuidado quando ele for fazer esse movimento. E você, naturalmente, você vai ter uma baixa rotatividade da tua área, porque você está tratando bem os teus liderados, você está cuidando deles. Então, voltando, pensa o teu liderado chegando em casa e mesma situação. Ele tem lá o filho no chão, lá com uma pseudo bagunça, porque criança é normal, né? Isso é o mundo deles. Então, eles estão lá brincando no chão, e aí você chega e olha, e você tá com o olhar, você tá com a lente trocada já. Você chega e você olha para a brincadeira e você vê uma coisa nova que você não tinha visto o teu filho fazer ainda. Você chega, você se ajoelha, você abaixa na mesma linha que ele, ou próximo, né? Porque ele também, se estiver no chão, ele vai estar sentado, vai ficar difícil, dependendo do teu filho, né? Claro, se for, né, uma criança maior ou menor, mas enfim, né? Você senta, você se agacha, você olha para ele, você fala, nossa, filho, que massa isso que você fez. Como é que você fez isso? Papai, eu fiz assim, assim, assado e tal, tal, tal. É fantástico. É a mesma ação, essa é a mesma ação com o teu liderado. Então você está ensinando o teu liderado, inconscientemente, a criar outras inúmeras habilidades, inclusive a habilidade social. Ele vai chegar em casa, empática e várias outras, né, habilidades, como eu disse aqui, são inúmeras habilidades, ele vai chegar e vai... Ou até habilidades de querer aprender algo. Então, por exemplo, em casa, às vezes não sabe cozinhar, por exemplo, e sei lá, vamos imaginar que é só a esposa que cozinha, ou é só o marido que cozinha e a esposa olha e fala assim, poxa, eu vou aprender também, porque ela tá com isso dentro dela. Então ela não sabe cozinhar, mas ela quer aprender. Daqui a pouco o marido olha assim, e ela tá lá na cozinha, lá fritando um ovo, fazendo alguma coisa, assim, poxa, alguma coisa mudou. O que tá mudando? Nem ela vai saber explicar, provavelmente, mas é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele transforma tudo, literalmente tudo. Por isso que eu digo, o líder tendo essa consciência disso, ele pode atuar no meio. E aí você vai se tornar um líder de verdade. Entende que liderar é diferente de fazer gestão. Gestão você faz com sistema. Você faz com planilha de Excel, você faz com isso, é gestão. Você vai fazer gestão do teu dia a dia, das tarefas, do que está sendo entregue, do que não está sendo entregue, das datas, do controle, de quanto tempo você está fazendo feedback e não está fazendo feedback, e com quem você fez, com quem você não fez, com quem você deixou de fazer, reuniões. Você vai ter sistema para controlar. Mas liderar, de verdade, ser um líder, ser um ponto de referência,
ser para as pessoas uma referência. Não pela cadeira que você está ou pelo status que você tem, mas pelo líder que você é. Porque, inclusive, liderar, eu não preciso ter uma cadeira para liderar. Inclusive, eu formei muitos líderes que não tinham uma cadeira específica de líderes. E se tornaram líderes posteriormente, de fato, né, de cadeira. Mas já eram líderes construídos, né, pessoas fantásticas. Por isso, só que isso é todo um processo, ele é construído, ele é no dia a dia, ele é nos pequenos detalhes. E você pode fazer isso também.